mar Mediterrâneo é uma das principais portas de entrada para o continente europeu e também uma das mais perigosas. Diariamente, imigrantes ilegais se arriscam em barcos que sofrem naufrágios e acidentes. Só em 2014, mais de 3 mil pessoas morreram tentando fazer o trajeto África-Europa. Os dados são da Organização Internacional de Imigrações. Fugindo de péssimas condições de vida de seus países, elas buscam outra realidade na Europa. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe a professora Aline Castro, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é doutora em Relações Internacionais e estuda integração regional há 15 anos, com foco na Europa e na América do Sul. Você de casa acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professora Aline também, muito bom tê-la aqui hoje para essa discussão. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, para a gente começar tentando entender essa questão de migrações e imigrações, há motivos principais em várias partes do mundo que levam pessoas a deixarem seus países e buscarem outra vida em outro lugar? Certamente. Na Europa, a gente tem esse mosaico cultural. Sempre foi essa dinâmica de fluxos migratórios internos, por diversas razões, né? Geralmente buscando melhores oportunidades de vida e de trabalho. Recentemente, a gente teve um boom dessa procura de melhores condições em função de questões específicas, principalmente na África e no Oriente Médio, né? Desses conflitos humanitários nessas regiões em que as pessoas não têm mais condições de vida nas suas regiões e estão procurando oportunidades na Europa, que é mais perto, ali da África, do norte da África e do Oriente Médio. O mar Mediterrâneo acaba sendo ali a principal fuga, né, ponte ali para se chegar à Europa, é isso mesmo? Então as crises, principalmente na Síria, né, você vê que o ano passado, 2014, 95% dos refugiados e dos pedidos de asilo foram da Síria, né? Então a guerra civil na Síria realmente tem feito com que essa dinâmica tenha aumentado vertiginosamente. E muitos vão realmente ali pelo Mediterrâneo, chegando nas ilhas gregas e no sul da Itália, né? Partindo do norte da África, chegando no sul da Itália, em Lampedusa principalmente. Chegando na Itália mais da Líbia, eles saem mais ali do norte, né, da África, principalmente da Líbia, e chegando na Grécia, principalmente ali pela Turquia. A gente conhecia, eu conversava com a senhora antes de começar a gravação, o brasileiro acho que conhecia pelo menos uma rota bastante famosa, porque até em novela a gente já pôde acompanhar, que era México e Estados Unidos. A gente sabe que existe inclusive um mercado, né, negro de tráfico de pessoas também, e que tenta levar as pessoas para esses países. De repente a gente se dá conta quase que diariamente no noticiário brasileiro essa outra realidade na Europa. É recente essa realidade para a gente estar dando tanta atenção agora, ou há um motivo específico para a mídia estar dando atenção agora? Então, como eu falei, não é recente. Ela tem uma tradição histórica de fluxos migratórios, tanto externos quanto internos. Mais recentemente, até lembrando os portugueses, né? Os brasileiros em Portugal. Quantas vezes a gente já ouviu falar de brasileiros lá em Portugal, né? Agora, recentemente existe uma diferença, um diferencial, que é essa crise humanitária e o aumento do número de refugiados. Recentemente a gente vê lá no Mediterrâneo, nos navios, os naufrágios, né? Quantas pessoas têm morrido. Eu falei que a gente fica sensibilizado, né, com as mães, os nenéns. Realmente, eu acho que, se a gente pegar pelos números mesmo, existe um diferencial recente, que é em função um aumento maior em função desses conflitos, o aumento desses conflitos. Agora, é bom lembrar, assim, que tem duas dinâmicas também que é importante a gente lembrar. A Europa tem uma demanda por estrangeiros, que já é, de algumas décadas para cá, quase natural, por causa do envelhecimento mesmo da população. Você percebe em vários países, envelhecimento mesmo, e o decréscimo da população. Você vê também em diversos países
Então, essa demanda existe, né? Por trabalho estrangeiro. Recentemente aumentou mais a demanda por qualificado, mas também subemprego e tal. Então, existe essa demanda. No entanto, essa demanda, esse fluxo migratório não é só para atingir essa demanda, mas também por causa desse imenso número de refugiados políticos que não tem, eles estão procurando algum lugar para ficar porque não tem condições de ficar em seus países mesmo, né? Não tem condições de vida nos seus países. Que condições são essas na maioria das vezes? Que realidade vivem esses africanos principalmente? Que situações estão passando esses países? De maneira geral, não daria tempo da gente especificar cada país aqui, mas que fazem com que pessoas queiram abandonar ali de vez e buscar uma vida melhor na Europa. Esses países, principalmente, você vê, se você pegar os pedidos de asilo, a maior parte é Síria. A gente tem visto mais ou menos, acompanhado a guerra civil, o avanço do Estado Islâmico, até a utilização de armas químicas, né, pelo Bashar al-Assad. Então, realmente é uma crise humanitária sem precedentes. Até o Brasil está recebendo aí um número grande de refugiados da Síria. Em segundo lugar, se você pegar no Oriente Médio, o Afeganistão, que também vem, né, alguns anos aí de guerra civil, de falta de condições total de governo, a gente chama estados falidos, né, na literatura. Então, um estado que não tem condições mesmo de vida para a população e que não tem quase governo, né, é uma guerra civil contínua. Então, essas pessoas têm procurado, né, um refúgio, e aí daí eles têm procurado principalmente a Europa. Essa demanda que existe na Europa, que a senhora explicou na resposta anterior, eu fico imaginando o seguinte: se eu quero ir para os Estados Unidos, eu tenho um processo legal para isso, que é mais popular aqui no Brasil. A gente sabe onde buscar o visto, o processo que se faz para isso, para ir de maneira legal. Se existe a demanda na Europa, por que não facilitar a entrada de africanos de maneira legal? Onde está a dificuldade para esses africanos ingressarem de maneira legal na Europa? Bom, acho que é importante aquela história da gente diferenciar os tipos de imigração. Então, a gente fala que um tipo de imigração para a Europa é aquele realmente das pessoas mais pobres e que não tem qualidade de vida, não tem condições, muitas vezes, de vida nos seus países. Então, esse tipo de trabalho, que é principalmente da África e também de alguns países pobres da Ásia, esse tipo de trabalho teve alguma demanda e recebeu algum tipo de... esses trabalhadores foram recebidos durante algumas décadas tal, na Europa. Você vê os turcos, né, acho que na Alemanha é o caso mais claro, um dos casos mais claros em que eles trabalham de subemprego e eles são uma mão de obra importante. Um outro fluxo mais recente é esse fluxo de uma elite, né? Então, você vê que vários países mais pobres, né, da Europa, com a questão da livre circulação, né, por exemplo, Portugal, né, Espanha, alguns países têm passado dificuldades recentes, muita gente tem ido para os países mais ricos. Então, é trabalho qualificado, em que existe uma maior aceitação, mas também de fora da Europa, né? Então, esses africanos... difícil é que eles não são a maioria qualificados, mas um brasileiro que tenha uma alta qualificação, ele pode ser bem recebido, até ganhar uma bolsa de estudo e eventualmente conseguir um emprego. E existe um interesse político na atração desse trabalho mais qualificado. E o outro tipo de fluxo é o do leste europeu, que aí já mescla um pouco dessas duas coisas, né? Você tem um pouco da questão do trabalho qualificado, mas também tem a questão do subemprego. Mas toda a leitura mais recente é de que o próprio alargamento da União Europeia em 2004, com a entrada de 10 países do leste europeu, que isso tem um significado político de tentar atrair agora, né, mais do leste europeu, esse trabalho não qualificado, esse subemprego, vamos dizer, as domésticas, as pessoas para cuidar do jardim ou dos bebês e tal, que a ideia é atrair mais do leste europeu do que da África. Então, a União Europeia já fez um alargamento, né? Não estou dizendo que isso é correto ou não, né? Acho que a gente tem que repensar, por exemplo, o papel dos europeus na África, em que esses países estão independentes agora recentemente. Tem toda uma trajetória histórica que tem que ser levada em conta, e de país por país.
Mas, de qualquer forma, a tendência recente não é de abrir muito mais para os africanos, porque eles já têm uma perspectiva de abrir, de certa forma, para o leste europeu. Sendo assim, esses que hoje se arriscam em barcos sem estrutura, em balsas, esses que a gente está acompanhando as mortes, né? Mês passado acho que foram mais de 800 num único naufrágio. Eles são o tipo de imigrante que não encontraria um outro modo de chegar à Europa. Um modo mais decente, um modo legal. Pegar um avião regularizado, tudo certinho, chegar na Europa e trabalhar. Eles não conseguiriam isso. É difícil. É difícil. Olha, eu tive lá o ano passado, né? Comentei, eu por acaso tive que ficar um pouquinho mais de 3 meses, porque você pode ir, turista, eles poderiam, se eles tivessem, né? Um acordo, porque, por exemplo, o Brasil tem um acordo, né, com a União Europeia. Então, a gente pode ir sem visto, em princípio, diferente dos Estados Unidos, né? Que a gente tem que pegar o visto antes de ir. Mas você pode ficar 3 meses. Mas eu ia para ficar 4 meses. Como eu fui para ficar 4 meses, eu tive que fazer, assim, da minha vida lá, praticamente, para a questão do visto, porque são regras já gerais para a Europa. Então, por exemplo, eu fui mais para Lisboa, ali para a Espanha também, mas ali eles vão seguir uma regra geral e a regra é de endurecer, a regra da União Europeia. Então, antes você poderia ficar 6 meses, você poderia ficar 3, depois mais 3. Agora não. São 3. Nos últimos anos, eles passaram uma lei bem dura de imigração, deportando imigrantes ilegais, podem ser presos até 18 meses, né, e podem ser deportados assim, de forma imediata. Então, é difícil, porque eles têm que passar por esse crivo. Agora, muitos fazem o quê? Eles tentam ir, né, e se eles conseguirem chegar lá, eles vão tentar conseguir um emprego e a partir daí eles vão tentar pedir um visto e vão tentar ficar, né. Só que se eles sabem que eles não vão conseguir esse visto, né, se eles não apresentam toda aquela documentação relativamente extensa para conseguir esse visto, geralmente eles ficam ilegais e vão jogando na sorte até que eles consigam, então, que eles voltem. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, professora. Logo na sequência a gente continua esse debate, então. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Debate está de volta, hoje falando sobre as rotas de imigração no Mar Mediterrâneo, onde só este ano já aconteceram centenas de mortes de pessoas buscando uma vida melhor na Europa. Estamos recebendo a professora Aline Castro, doutora em Relações Internacionais e que estuda o assunto. Professora, como é que esses países da Europa têm reagido a essa situação? Então, no início do ano passado, a resposta foi meio mesclada, né? Porque isso começou a ser mais veiculado na mídia. Então, as pessoas começaram a se sensibilizar devagar com o tema. O difícil é que a Europa vive agora uma crise bem significativa. Tem a crise da zona do euro, tem uma certa crise política também, né? Uma crise econômica, as taxas sociais, todos os indicadores sociais, na maior parte dos países, pioraram bastante. Então, isso também fez com que favoreceu o crescimento de uma extrema-direita, que a gente tem visto bastante, né, na imprensa, de uma extrema-direita anti-imigração. No entanto, no ano passado a gente foi acompanhando esses desastres e mais desastres, e não sei quantas mil pessoas chegando, né, só esse ano chegaram 50 mil, né, entre a Grécia e a Itália. Os que chegaram, né? Os que afogaram foram mais alguns milhares de pessoas que afogaram. Então, com isso, eu acho que realmente a opinião pública foi se sensibilizando mais em relação a essas questões. E a partir daí que saiu essa resposta da União Europeia. O ano passado eles não deram uma resposta institucional. Muitas vezes a representante, né, de Relações Exteriores tentou empurrar alguma coisa, mas os governos
se colocaram contra, o que eles fizeram? Aumentaram o patrulhamento. Eu falei, nossa, assim, resposta da União Europeia, aumentar a guarda costeira, navios, né, patrulhamento no Mediterrâneo. Então, até essa semana era isso, né? Essa semana eles lançaram esse plano de ação na quarta-feira, que ainda vai ser discutido na segunda-feira, não tem nada aprovado, né? Uma ideia de que propõe a recepção nos próximos 2 anos de 20 mil refugiados, sendo que o ano passado, só em 2014, foram aceitos 150 mil pedidos de refúgio. Só na Alemanha foram cerca de 40 mil pedidos aceitos, porque foram 100 mil assim, pedidos no total. Então, eles aceitaram uns 40%, que é até um índice razoável, né? Então, assim, a União Europeia meio que com toda essa visibilidade procurou dar uma resposta para a comunidade internacional, pressionado pela ONU, com certeza, pelo Acnur, que é a Agência de Refugiados, e todas as instituições de direitos humanos, né? Então, é uma pressão razoável. Então, eles procuraram dar essa resposta, lançaram esse plano da recepção de 20 mil, mas procurando dividir, porque alguns países, como a Alemanha e a Suécia, recebem muito mais do que os outros. E eles chegam pela Grécia e pela Itália. A Itália também recebeu cerca de 20 mil no ano passado, mas na Grécia, mesmo com a crise econômica grega, muita gente não fica lá, chega, mas procura outros lugares. Então, eles estão procurando, a proposta é fazer um sistema de cotas e dividir esses 20 mil refugiados por esses países. No entanto, alguns são bem reticentes, a gente sabe, principalmente o Reino Unido tem uma posição bem reticente, contrária em relação a isso, e outros a gente vai ver a posição deles ainda na segunda-feira. Agora é importante ressaltar, isso foi na quarta. Aí na quinta, eles eles anunciaram que eles já propuseram um plano militar, de intervenção militar. Isso que era a principal discussão do ano passado, que era fazer uma intervenção militar, principalmente na Líbia, que é ali no norte da África, contra esses traficantes de pessoas, né? Então, só que isso tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, né? Porque o país não pode, assim, a instituição não pode, assim, propor uma ação militar internacional sem aprovação do Conselho de Segurança. Então, na quarta, acho que eles procuraram dar uma resposta para a sociedade, para a comunidade internacional, mesmo com uma resposta bem pequena, porque a gente sabe que 20 mil, né, diante do atual cenário é pouco. E destinaram 50 milhões, né, vão destinar, a proposta é destinar 50 milhões de euros, que também é bem pouco, né? O orçamento da União Europeia, é importante dizer, é muito pequeno, é cerca de 1,5% do PIB da Europa, quer dizer, é muito pequeno. Então, realmente, o que se exige da instituição é muito diante do orçamento. Então, tem um orçamento pequeno e 80% está em 2 políticas específicas, tá? Então, o orçamento nem 10%. Chega para essa questão das fronteiras, né? Da questão migratória, nem 2%. É muito pequeno, né, o orçamento. Mas eu acho que eles pelo menos tentaram propor alguma coisa, dar alguma resposta para a comunidade internacional. No entanto, na quinta e segundo plano, eles já estão tentando avançar a questão da intervenção militar, porque eles querem acabar com esses barquinhos de borracha que estão chegando lá no sul da Itália e na Grécia. Tem 2 pontos aí no que a senhora falou que eu quero lhe perguntar. Primeiro, essas 20 mil vagas, essas 20 mil possibilidades de regulamentação do pessoal, significa que essas pessoas passam a ter direitos absolutos de trabalhar, de morar, é isso? Em princípio, sim. Por exemplo, cada país tem um sistema nacional, né, de recepção dos refugiados. No entanto, claro que isso é discutido em nível internacional pelo Acnur, que é a agência da ONU, e tem legislação internacional sobre a questão dos refugiados. Mas a ideia, em geral, é que essa pessoa possa ser recebida. Por quê? Porque se ele é refugiado, se ele está pedindo asilo, é porque ele... E se aceita o asilo, né, isso é um processo que é julgado e tudo mais, pelas instâncias jurídicas, se aceita porque se percebe que os direitos humanos estão sendo violados e ele não tem condições de vida no seu país. Então, se você aceita esse pedido, você se pressupõe que você vai aceitar essa pessoa e que essa pessoa vai poder reconstruir a sua vida no novo país. Então, ela vai poder trabalhar, ela vai poder ter uma vida digna, né? Não vai ser tratado como um cidadão de segunda classe. Se pressupõe que ele possa, sim, ter todos os direitos de forma plena. Agora, claro que a gente percebe que muitos depois, findando esse conflito, muitos vão querer voltar para os seus países, né?
Agora, a gente não vai contar com isso, né? Enquanto ele tiver essa posição, ele vai poder ter uma vida plena no país que ele for recebido. Me passa pela cabeça aqui uma comparação, não sei se infeliz da minha parte, mas para a gente tentar discutir. Os escravos no Brasil, num determinado momento, passaram a ter seus direitos, direito à liberdade, direito a sair pela rua e fazer o que bem entendesse, mas não tiveram estrutura alguma para recomeçar suas vidas. De alguma maneira, essas pessoas que deixam a África, vão para a Europa, ainda que com direitos de viver uma vida lá, eles talvez não tenham uma estrutura para começar essas vidas. Será que é isso que vai acontecer? Não, a gente espera que não, né? Assim, na verdade, a gente percebe que em vários países europeus, os filhos de africanos, por exemplo, né, na França, tanto no Reino Unido, não só os refugiados, mas os fluxos migratórios regulares, vamos dizer assim, eles já estudam, já falam, né, já estão mais envolvidos com a cultura local. Então, a ideia mesmo é de integração desses migrantes. Até porque o caso de sucesso, vamos dizer, nesse sentido, é os Estados Unidos, em que existe em comparação com a Europa, né, uma aceitação, uma integração desses refugiados, porque eles também são um motor de um crescimento econômico. Isso está comprovado já na ciência, vamos dizer assim. Né? Eles estimulam o crescimento, tanto os qualificados quanto os subempregados lá que estão trabalhando por um preço mais, um salário menor, e isso, né, tem um impacto econômico, mesmo que não seja tão, né, tão bom em termos da questão do trabalho em si, né, o subemprego. Mas eu acho que muitos dessas pessoas, elas vão procurar essa vida digna e vão Bom, a gente espera que eles consigam ter, sim, uma maior qualificação e com isso entrar no mercado de trabalho e tal. Você vê na França mesmo, né? Como existe um preconceito, existe uma extrema-direita, mas também existe uma integração cultural, existe uma proximidade maior. Agora, se a gente pegar os indicadores em si, claro que a gente percebe ainda que a taxa de desemprego juvenil, né, com a crise, claro que piorou bastante, é mais de 40% na Espanha. Né, é grande também em Paris. Claro que os bairros de origem africana, os bairros de origem estrangeira e tal, eles têm a taxa muito maior, né, explode. Então, e vamos dizer, os parisienses, a elite parisiense, com certeza a taxa de desemprego jovem na elite parisiense é bem menor do que, né, nesses bairros de origem africana. Então, existe ainda um gap, né, um fosso bem grande. Mas, gradativamente, né, a gente espera que as pessoas possam ter mais oportunidades. Mas isso também vai depender da retomada do crescimento econômico na Europa. Outro ponto, professora, também é a respeito do tráfico. Quando eu falo em tráfico de pessoas a gente remete novamente à questão México-Estados Unidos, acho que mais popular no Brasil. A própria novela da Glória Pérez mostrou um pouco para o país como acontecia, a questão dos coiotes, né, fazendo a passagem dessas pessoas. Existe, de fato, um mercado na África pronto para receber dinheiro dessas pessoas e sustentar essa ida dessas balsas, desses barcos? É assim que funciona mesmo? É assim que funciona mesmo, existe. Existem pessoas que são especializadas nesse tráfico de seres humanos. Claro que são pessoas ligadas a criminalidade, todo tipo de criminalidade, que cobram uma nota, assim, para essas pessoas que estão nessas condições. Vão ter que reunir, assim, recursos, não é barato, né, para entrar num barquinho desse de borracha, né, muitos afundarem e tal. Então, realmente, também, eu acho que, por outro lado, é importante também combater esse tipo de tráfico de pessoas, porque pelo menos se você paga uma nota, pelo menos você poderia ter uma viagem digna, né? No caso dos que estão pedindo asilo, né? Agora, claro que no meio dali tem todo tipo de gente, né? Aí eles alegam muito essa questão dos terroristas, né? Que é um perigo e tal também. Então, claro que existe também um risco, né? Então, isso tem que ser supervisionado de certa forma. Mas a maior parte dessas pessoas, se você pegar todos os dados e tal, não é desses crimes. A maior parte das pessoas que estão indo pedir asilo são essas pessoas que realmente estão sem condições de vida mesmo.
E é baseado na possibilidade de terroristas também estarem indo ali, que a União Europeia fala nesse investimento na questão militar? É baseado nesse medo? Com certeza. É a maior parte, porque hoje em dia existe, né, toda essa ameaça do terrorismo e muitos... O incrível é que, assim, é difícil controlar isso, porque muitos são europeus. Né? Incrivelmente, agora a gente tem visto esse fenômeno dos próprios europeus, quer dizer, já nascidos ou nascidos já na Europa, que têm ido treinar, né, em campos, né, de treinamento no Iêmen, enfim, alguns na África também, retornam aos seus países procurando fazer esses atentados terroristas. Né? Negócio de Paris, tudo, eles foram treinar, né, e voltaram. Mas muitos muitos são nascidos na Europa. Então, como é que eles vão controlar, né, os que têm eles estão tentando controlar, sim, agora. Bom, a gente está vendo a vigilância para todo lado, pelos locais que as pessoas vão e tudo mais. Mas existe, sim, né, um risco. Professora, e pensar na possibilidade de diminuir essas migrações só quando esses países começassem a se estruturar, o que deve levar décadas, é isso? Eu acho que sim. Se a gente for retomar os fluxos regulares de migração, né, a gente espera que nos próximos anos ou nas próximas décadas, a gente não sabe muito bem, né, quanto tempo vai demorar, mas diminuindo esses conflitos, a gente acredita que esses números devem voltar para um patamar regular e tal, que foi também o impulso da globalização e tudo mais. Mas eu acho que, assim, o principal é ressaltar que a União Europeia tem uma responsabilidade internacional. Né? Tem toda uma discussão sobre a política externa europeia que eles não conseguem se articular e se organizar e ter uma ação internacional um pouco mais ativa e mais decidida. Então, por exemplo, o conflito na Síria é um absurdo, né? É um absurdo internacional. Eu não vou entrar aqui no detalhe. Dá um outro programa inteiro. Dá um outro programa, mas assim, a gente espera que isso se resolva mais urgentemente possível, porque não é só na Europa, né? São mais de 1 milhão de refugiados no Líbano, que é um país vizinho, e isso também está afetando a vida das pessoas. Até no Brasil, eles estão chegando. Então, realmente a questão da Síria eu acho que é urgente. A do Afeganistão, o Paquistão, a questão do Iraque, isso também são fluxos de refugiados também desses países, né? É mais crítico, é mais delicado também, né? Então, em se resolvendo esses conflitos, o Afeganistão também, né? Que caminhos a sociedade internacional, a comunidade internacional vai oferecer? Então, a ideia é sim que a União Europeia, e não só a União Europeia, mas a ONU também, essas instituições, possam oferecer caminhos e alternativas para esses países, porque isso está dando também problemas para a União Europeia. Professora Aline, muito obrigado por ter vindo hoje aqui esclarecer esse assunto para a gente. Portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Obrigada, ótimo. Muito obrigado mesmo. Obrigada. O Câmara Debate de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde é possível rever todos os nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.